Olá pessoal, boa tarde. Aqui está o Congresso Nacional reunido. Neste momento nós já votamos, eu já votei, já coloquei lá na urna a cédula relativamente aos vetos. São 4 vetos que estão sendo votados nesse momento, aliás 5. Houve um acordo para a derrubada de apenas um veto e a manutenção dos demais. No entanto, eu e o meu partido Podemos, nós nos reunimos hoje e decidimos votar pela manutenção de um dos vetos, que é aquele que diz respeito à anistia aos partidos políticos que receberam doações irregulares de servidores públicos e foram multados. Então, esta anistia libera os partidos políticos de pagar esta multa. Nós estamos votando pela manutenção desse veto, mas ele será derrubado porque houve um acordo do governo com os partidos aqui no Congresso Nacional. E em seguida, nós vamos votar o divulgadíssimo projeto de lei de número 4, né? O 04 de 2019, que já foi aprovado na Comissão de Orçamento em razão de um grande acordo do governo com os partidos políticos aqui no Congresso Nacional. Conosco não há necessidade de acordo. Não houve acordo conosco porque nós já tínhamos uma posição anunciada de apoio ao projeto. Mas o governo teve que praticar o toma lá da cá para aprovar esse projeto. Mas esse toma lá da cá não é em benefício de nenhum parlamentar. Esse toma lá da cá incluiu parte desses recursos para as universidades, acabando com o contingenciamento. Então, não teremos contingenciamento nas universidades federais. Esses recursos serão utilizados e também Minha Casa Minha Vida, ganha o programa Minha Casa Minha Vida recursos e mais a transposição do Rio São Francisco. Houve, portanto, um toma lá da cá mais republicano do que os outros, não é? Mas se trata de toma lá da cá, porque o governo teve que fazer essas concessões e liberar parte dos 248,9 bilhões de reais para atender esses compromissos. Isso demonstra que realmente o governo havia solicitado mais do que devia. Nós sempre defendemos isso desde o primeiro momento, quando apoiamos a proposta. Mesmo que fosse 248,9 bilhões, nós apoiaríamos, porque tratava-se de oferecer ao governo condições para pagar os aposentados, os benefícios da prestação continuada, o Bolsa Família e financiar a agricultura por intermédio do Plano Safra. Então, a nossa disposição era de votar os 248,9 bilhões, embora soubéssemos que o governo estava se precavendo, colocando um número muito superior. Isso significa endividamento. Então é bom dizer o seguinte: o déficit de 139 bilhões de reais terá acréscimo. O governo terá que, lá na frente, no segundo semestre, o governo terá que encaminhar novo projeto ao Congresso Nacional para ampliar o déficit. O Congresso terá que autorizar o aumento do déficit público, porque seguramente haverá um aumento, já que o governo terá que contrair empréstimos, né? Terá que lançar títulos, contraindo empréstimos, se endividando, portanto, para atender à necessidade desses recursos. Com a autorização do Congresso, tudo é possível. O governo escapa da regra de ouro. Não há responsabilização
do presidente, que culminaria em impeachment. É bom dizer que aquilo que eu afirmava antes, era injusto colocar a culpa no Congresso por eventuais fracassos do governo, porque o governo tem feito do Congresso Nacional, ao longo do tempo, eu sempre disse isso, uma espécie de almoxarifado. Quando ele precisa de determinado produto, ele vem ao Congresso e obtém o produto que necessita. Aquilo que eu disse se confirma agora. Não haverá nenhum problema, o Congresso está aprovando 248,9 bilhões para o governo. Como aprovou a reforma administrativa e como aprovará certamente a reforma da Previdência, obviamente com alterações necessárias que já estão sendo aqui na Câmara dos Deputados efetivadas. Depois vai ao Senado e nós teremos lá provavelmente alterações que resultarão em retorno da proposta à Câmara dos Deputados. Mas seguramente o governo, quando quer, tem o Congresso ao seu lado. Não há nenhuma dúvida disso, é a experiência que eu tenho aqui de tantos anos. Eu que fui oposição muito tempo, sei disso. Eu era sempre derrotado como oposição. Mesmo que o projeto não era republicano, não fosse republicano, mesmo que o projeto não atendesse, do nosso ponto de vista, o interesse popular, o governo conseguia aprovação. Eu votava contra, a minha bancada de oposição votava contra, mas o governo arrancava aqui tudo o que queria, tanto Lula, quanto Dilma, quanto Michel Temer, e agora o Bolsonaro segue o mesmo itinerário, sem dificuldades para aprovar os projetos de interesse do governo aqui no Congresso Nacional. Bem, nós estamos falando, para aqueles que estão entrando agora, nós estamos falando aqui da Câmara dos Deputados. Eu estou aqui na galeria, onde ficam os visitantes, para fazer esta imagem lá onde estão deputados e senadores participando dessa sessão do Congresso Nacional para aprovar ou derrubar vetos e para aprovar o PL número 4, né, que vai oferecer ao governo as possibilidades de atender a compromissos para os quais ele teria dificuldade de atender não fosse esta aprovação. Bem, daqui a pouquinho nós votaremos, e certamente votaremos simbolicamente, porque houve um acordo. Os vetos, nós votamos na cédula, não votamos ali naquele painel iluminado que está lá. Nós votamos na cédula. E eu vou aproveitar a oportunidade para comentar fatos do dia de hoje, não é? O Supremo Tribunal Federal transferiu para o dia 25 o julgamento de mais uma ação proposta pelos advogados do ex-presidente Lula, preso em Curitiba, que pretende colocá-lo em liberdade. Então nós estamos diante do adiamento. Hoje não houve essa votação. Nós tivemos já 2 votos, né, do ministro Edson Fachin e, se não me falha a memória, da ministra Carmen Lúcia, contra os interesses do ex-presidente. E teremos mais 3 votos nessa turma, onde votam 5 ministros. Isso ocorrerá no dia 25. Coincidência? Não. O ministro Gilmar Mendes é que colocou no plenário exatamente quando houve essa denúncia do vazamento criminoso de mensagens transmitidas entre o ministro Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, né, que é o coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato lá em Curitiba. Uma invasão criminosa, um crime praticado por
marginais que adotam aquela estratégia do mundo dos marginais, da marginália, que é a estratégia de desqualificar quem denuncia, quem investiga, quem denuncia e quem julga, na esperança de absolver os criminosos. Esta invasão, este vazamento, né, de mensagens trocadas entre dois agentes públicos de grande importância na Operação Lava Jato, esse vazamento criminoso foi organizado, foi orquestrado, foi programado, foi deliberado com dois objetivos fundamentais. Primeiramente, comprometer a Operação Lava Jato, enfraquecer a Operação Lava Jato e também, em segundo lugar, aí não importa se é primeiro ou segundo lugar, fornecer instrumentos a advogados de defesa para conquistarem a liberdade de criminosos que estão presos, que foram condenados em razão da Operação Lava Jato. Então, objetivos escusos. E nós sabemos que aqui, neste ambiente, há apoio, há condescendência de alguns em relação a esse crime. Todos nós aqui deveríamos estar defendendo investigação e responsabilização criminal dos que participaram deste vazamento. Se foi um hacker, se não foi um hacker, é preciso investigar quem é o responsável por esse vazamento criminoso, que tem que ser colocado na cadeia. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a nos tornarmos vítimas da prática desse crime que tem outros objetivos que não são republicanos. Bem, nós estamos, portanto, diante da condescendência de alguns e do apoio de outros ao crime. Certamente, aqueles que estão envolvidos na Operação Lava Jato, e temos muitos no Congresso Nacional que são investigados, que estão, portanto, correndo da polícia, que têm o Ministério Público nos seus calcanhares, que estão temerosos de denúncias que poderão advir destas investigações, estes apoiam a operação criminosa e querem colocar Moro e Deltan Dallagnol no banco dos réus. Hoje, nós tivemos aqui a confirmação que o ministro Moro virá ao Senado Federal. Se não me falha a memória, será no dia 19 para falar à Comissão de Constituição e Justiça. E certamente ele dirá: não há nada de anormal nessas mensagens. Eu disse hoje que alguns querem prender juízes e procuradores e soltar ladrões e criminosos. E nós não podemos concordar com eles. Há aqueles que querem colocar como crime um diálogo na intimidade, uma conversa entre dois agentes públicos que assumiram a mesma missão de combater a corrupção, de investigar, julgar e condenar os criminosos, querem transformá-los em réus, como se eles estivessem praticando um crime. Mas é preciso dizer o seguinte: preciosismo jurídico à parte, nós temos que estar ao lado dos que combatem a corrupção e não dos que a praticam. Nós temos que estar ao lado dos que colocam ladrões na cadeia e não ao lado dos ladrões que roubaram o país nos últimos anos. Não há dúvida de que a sociedade brasileira, o povo brasileiro, nesse momento apoia integralmente o ministro Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. E condena, a sociedade brasileira condena o crime praticado pelos invasores ou pelos vazadores destas informações.
Aqui há uma iniciativa, uma tentativa de se instalar uma CPI para investigar Moro e Deltan Dallagnol. Eu não sei se terão coragem de pedir a minha assinatura, porque se pedirem, eu direi: eu não assino CPI para investigar quem combate corrupção e quem coloca ladrão na cadeia. Eu só assino CPI para investigar os ladrões, os corruptos, para colocá-los na cadeia, que é o lugar onde eles devem estar. Portanto, falar em CPI para investigar Moro e Deltan Dallagnol é uma inversão de valores, é uma inversão de prioridade. É uma injustiça. Eu vou repetir o que já disse. Nesse diálogo entre os dois, não há nada que os implique, não há nada que os condene, que depunha contra a honra deles. Ao contrário, nós devemos, inclusive, fazer com que essas mensagens que foram expostas diante do povo brasileiro se constituam, sim, atestado de boa conduta, porque demonstram que eles estavam cumprindo o seu dever. É da prática, no combate ao crime organizado, tem que haver uma estreita relação entre os agentes públicos envolvidos na investigação, na denúncia e no julgamento. Policiais, procuradores e juízes devem estar, obviamente, relacionados, tratando da missão que a sociedade incumbe a eles, que é de combater o crime e colocar na cadeia os criminosos. A nossa legislação evoluiu, nós passamos a ter outros instrumentos para a investigação, como a delação premiada, como aquela ação programada. Vocês se lembram da operação que apanhou com a mão na mala o Rocha Loures, assessor do presidente Michel Temer? Aquela foi uma ação programada. Pois bem, uma ação daquela natureza só tem êxito se antes da sua execução ocorrer um entendimento entre juiz, Ministério Público e polícia. É preciso definir uma estratégia, o momento adequado, a forma, tudo isso é importante. Por essa razão, não há nada de errado, ou pelo menos eu posso dizer, não há nada de grave. Aliás, se houvesse algum descuido ali, se você pode entender isso como um descuido dos dois, uma indiscrição, uma conversa que não poderia ser transmitida por telefone, se você achar que isso é um descuido, uma indiscrição, certamente você entenderá que isso é muito pequeno diante da grandeza do escândalo de corrupção que assombrou o Brasil depois que a Operação Lava Jato colocou o mal à luz para que pudesse ser conhecido, reconhecido e pudesse ser condenado pela população brasileira. Por essa razão, nós temos a convicção de que o ministro Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol passarão por essa tormenta com a tranquilidade dos justos, dos corretos, e sairão dela ainda mais fortalecidos. E é importante que saiam ainda mais fortalecidos, porque eles são importantes nesse momento para a limpeza, que é uma exigência do povo brasileiro, para o sucesso da Operação Lava Jato. Enfim, eu creio que todos os que estão aqui nos acompanhando nesse momento e que estão fazendo aqui os seus comentários estão apoiando. Vamos lá, aqui ó, Ramalho, Lita Ramalho, a OAB tem corruptos. A OAB tem corruptos lá dentro. E daí eles querem que o Moro peça demissão. Estão com medo.
Olha, o PT também quer que o Moro renuncie ou seja demitido. Eu já respondi quando ontem a televisão me perguntou, uma emissora de televisão me perguntou, o PT quer a demissão do Moro. Eu respondi, mas o PT não demite, quem demite é o presidente da República. O PT deveria demitir quando era governo, ele se esqueceu que não é mais governo. Aliás, ele devia ter demitido os corruptos e não demitiu, eles roubaram. Ele deveria ter demitido a corrupção e, ao contrário, a nomeou, a elevou para que os corruptos assaltassem o Brasil. Então, melhor o PT ficar onde deve estar. Ele já foi demitido nas eleições, o povo demitiu o PT nas eleições, então ele fique onde deve estar. Aqui vem a Vera Lúcia de Oliveira Soares. O Brasil é Lava Jato. O Ron Wood. Parabéns, senador, o seu apoio é essencial para o presidente. Seu patriotismo fala alto, no mesmo nível do seu conhecimento. Muito obrigado, Ron Wood. O Berg Cavalcante, virão mais revelações aí. Aguarde. Vamos aguardar com tranquilidade novas revelações. Regina Menezes, somos todos Sérgio Moro. Vanderlei Paiva. Álvaro Dias, sem nenhuma dúvida, o senhor é o melhor senador. Obrigado. Obrigado, Vanderlei. Eu sou muito grato aos que me estimulam. A Mary Pires. Eu apoio a Lava Jato. Aida da Costa, ou Aida da Costa. Obrigado, senador, pela sua luta de hoje. A Neiva Rocha, parabéns, obrigado. Roberto Laranja, Congresso sem recesso. O Roberto está pregando aí que o Congresso não tenha recesso. O Congresso tem 2 semanas de recesso, não é? Em julho, a partir do dia 15 ou 17 de julho, o Congresso entraria em recesso. A Kátia Souza, espera aí que eu vou pegar a água aqui, ó. A boca secou, aqui em Brasília é uma secura incrível, viu? Aí é diferente aqui, a umidade do ar. Tá lá, Marco, vamos ver mais aqui. A Maria Eduarda Costa Neves, a luta contra a corrupção não é de agora. Obrigado. Gilberto, o povo brasileiro tem que parar de ser bonzinho, tem que mostrar insatisfação. Isso, paz, amor, bora, medo. Ninguém tem que ir às ruas e quebrar tudo que tiver na frente, invadir Brasília, fechar o judiciário, executivo, legislativo. Não é por aí não, meu caro Gilberto. A democracia pode ser um regime de defeitos, mas apesar dos seus defeitos, é o melhor regime. É o regime democrático, que respeita as liberdades de opinião. Nós temos que preservar a democracia. O Márcio de Oliveira, parabéns, obrigado. Magali Rodrigues, por ser um cara coerente que eu votei em você. Obrigado, Magali, muito obrigado. Alexander, somos todos Delanhol. Thaís Campos. E quanto aos advogados do escritório caríssimos que vai ao STF conversar com a corte, vale? Pois esse é um argumento. Bem, pessoal, eu acho que já está de bom tamanho. Eu vou descer agora lá para participar da sessão. Falta apenas a votação do PL4, né, que é o projeto de interesse do governo. Nós vamos descer para participar.
Muito obrigado a vocês, um grande abraço e até qualquer hora. Um abração.